Já reparou? Quando alguém diz que fala errado o português, parece haver uma coisa completamente óbvia por trás dessa informação. Bom, existe uma maneira correta de falar e uma pessoa em algum lado decidiu qual era. Tipo, existem as regras e depois existe aquilo que nós fazemos. Mas será que é assim tão simples? Porque pense comigo, antes de existir uma gramática a dizer como falar, as pessoas já falavam português, não é? E cada pessoa falava de uma maneira diferente. Aliás, ainda falam. Então, em algum momento, entre todas essas maneiras diferentes de falar, algumas foram escolhidas, ficaram importantes, viraram modelo. É sobre isso que quero conversar hoje convosco. Não é uma pergunta só de linguistas, é uma pergunta sobre história, poder e a forma como a língua funciona. Solta a vinheta. Olá, se essa é a tua primeira vez por aqui, eu sou a Denise Castro, professora de português como língua estrangeira. E este é o Navegando em Português, um espaço onde conversamos sobre língua, literatura, cultura e as histórias que atravessam o mundo de língua portuguesa. O episódio de hoje nasceu de um livrinho, em formato e-book. Adorei imenso e foi uma grande amiga que presenteou-me com este livro. Chama-se Norma e Variação, de Maria Helena Mira Mateus e Esperança Cardeira. É pequeno, cabe numa mão, eu vi o número de páginas, mas é um daqueles livros que pegam uma ideia que parece óbvia e começam a puxar um fio bem interessante. E de repente, aquilo que já não é óbvio nem um pouco, começa a ser mais esclarecido. O fio que vou puxar hoje é este. O que é, afinal, a norma? De onde vem? Quem a fez? Há uma ideia que carregamos desde muito cedo, desde a escola principalmente. Primeiro existe a língua portuguesa. Depois existem as regras, as gramáticas, os dicionários. E nós aprendemos essas regras, certo? Para usar a língua corretamente. Faz sentido lógico, não faz? Só que, e é aqui que fica interessante. Historicamente, as coisas aconteceram de forma muito diferente. As pessoas falaram primeiro, sempre. A língua existe no uso, no cotidiano, nas ruas de Lisboa, na boca dos agricultores do Alentejo, nos cafés de Covilhã, nas conversas à mesa com a família aqui na Ilha da Madeira. A língua já lá estava, viva, a mudar, recebendo influências, criando expressões novas, abandonando outras. E só depois, muitos anos depois, alguém tenta organizar tudo aquilo, ou seja, descrever, ordenar, selecionar. Mateus e Cardeira, as autoras do livro, começam justamente por aqui. Lembram-nos de uma coisa que parece simples. Não existe língua sem variação. Guarda isto. Nenhuma língua. Deixa-me explicar o que quer dizer isto. O português não é uma coisa única, não é uma forma só de falar. Pense um bocadinho. Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, São Tomé, Timor. Só nesses lugares já temos variações suficientes. E mais, dentro de Portugal, entre as cidades e entre gerações e entre classes sociais, encontrarão muito mais variações. Eu não falo português exatamente como falava aos 10 anos. Falo diferente. Consoante estou a conversar com a minha filha, ou com um colega na universidade, ou com um vizinho na rua, ou com os meus alunos. O português que eu uso numa apresentação acadêmica não é o português que eu uso a brincar com os meus amigos, muito menos quando envolve o pavulagem de Belém do Pará, de onde eu sou. Ninguém fala sempre igual, ninguém. E isto não é uma imperfeição, atenção, não é um acidente que aconteceu à língua. Isto é simplesmente como a língua funciona, faz parte de como as línguas são. Então, o que é a norma? Já lá vamos.
aqui chegamos ao ponto onde as coisas ficam bem interessantes, porque nós usamos a palavra norma, norma padrão, português correto, como se ela significasse uma coisa única, como se fosse fácil. Mas não é. Mateus e Cardeira fazem uma distinção que é importante. Uma norma com N pequenino pode significar simplesmente aquilo que é normal, é o habitual, é o recorrente, ou seja, aquilo que é comum numa determinada comunidade. É caso para dizer, o a gente fomos, a gente fizemos da Madeira não está na norma culta, mas está na norma da Madeira. Aqui, de geração em geração, jovens e mais idosos utilizam essa estrutura e nem por isso podemos dizer, não está na norma, aqui é uma norma. Então observa, pode ser a forma como os teus vizinhos falam, como os teus amigos falam, a forma que tu usas naturalmente quando estás a brincar ou a trabalhar, ou a estar perto de pessoas que tens mais intimidade, que conheces bem. Isso é uma norma, mas depois existe a norma padrão, com N grande. A norma padrão não apareceu porque um dia alguém reuniu todas as formas de português e analisou cientificamente cada uma delas e declarou: opa, descobrimos qual é objetivamente a melhor. Não. Sinto dizer, mas não funcionou assim. Isso seria muito simples. Pensem bem, uma norma padrão é resultado de um processo histórico. A seleção, a escolha, há um processo de codificação, de registro, escrever, nomear. Há também a questão do prestígio. Alguns grupos sabemos que têm poder de dizer isto é correto, quer aceitemos ou não. E há instituições, escolas, academias, rádios, televisões, agora também as redes sociais. E isto é importante à sociedade, claro. E as autoras dizem algo que ficou bem guardado aqui comigo. Uma língua nacional não é uma entidade linguística homogênea. Quer dizer, não existe uma coisa chamada português que seja igual em todo lado. O que existe é uma variedade dominante, a que é falada em determinados lugares, por determinados grupos, com determinado poder social. Essa variedade torna-se a referência. E com o tempo, a referência parece se tornar a própria língua. E, claro, esquecemos da história. Esquecemos que alguém escolheu esta norma. No caso do português, essa história é longa. Aliás, muito longa. Passa por séculos. E claro, eu não vou transformar este episódio numa aula de história medieval do português. Ficávamos aqui até amanhã. Mas há momentos que ajudam a explicar tudo. Durante a Idade Média, as coisas linguísticas na Península Ibérica eram muito diferentes do que conhecemos agora. Tínhamos variedades diferentes, variações regionais, influências do árabe, do latim, que ainda resistia. E com o tempo, com a formação de Portugal como reino e depois como nação, aquilo que era uma escolha política também se torna uma escolha linguística. Determinadas variedades ganham centralidade. Lisboa torna-se particularmente importante, mas isto é crucial. Não porque a forma de falar em Lisboa fosse intrinsecamente melhor, gramaticalmente superior, acusticamente mais bonita. Eu prefiro o sotaque da Madeira, diga quem diga. Não, aqui é porque Lisboa é o centro político, é o centro administrativo, é o centro econômico e é o centro cultural. E já sabemos, centros de poder têm poder de difusão. Uma forma de falar que circula entre pessoas importantes em espaços importantes espalha-se, torna-se visível, torna-se normal. Depois entram outros atores nesta história. A escrita, os livros, a literatura, pessoas como essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Luís de Camões. A escrita dos grandes autores influencia imenso. Aquela escrita passa a aparecer o português verdadeiro.
E depois vem a imprensa, os jornais, as gramáticas, as primeiras gramáticas portuguesas, aquelas de 1536 de Fernão de Oliveira e a de 1540 de João de Barros. Quando começamos a produzir gramáticas, a escrever as regras, estamos já a fazer uma coisa que é inevitável. Estamos a escolher. Escolher uma forma sobre outra. Escolher uma grafia. Escolher construções frasais. Dizer quais é que servem de modelo. E progressivamente, durante séculos, aquilo que começou como uma variedade entre outras, ganha uma espécie de vida dupla. Deixa de ser uma forma. Torna-se a forma. Torna-se modelo. E toda a gente é ensinada assim. Então, durante muito tempo, séculos, a literatura teve um papel absolutamente central nisto. Os grandes escritores funcionavam como modelos de língua. E fazia sentido. Antes de existir rádio, antes de televisão, antes da internet, quem é que fornecia exemplos? Amplamente difundidos de português. E português escrito. Eram os textos, eram os livros, eram os escritores. Por isso é que toda a tradição gramatical portuguesa, até hoje, recorre constantemente aos autores literários. Citam Camões, citam Almeida Garrett, citam Pessoa, para mostrar. Isto aqui é um bom uso da língua. Mas repara no que aconteceu. Começamos com pessoas falando de maneiras diferentes, selecionamos determinadas formas, as que eram faladas em Lisboa, pelas elites letradas, pelos poetas, pelos dramaturgos, e essas formas apareceram em texto que toda a gente respeitava. Foram descritas, foram codificadas, foram ensinadas na escola, nas universidades e passaram de geração para geração. E séculos depois, tu estás aqui a receber esse produto já completamente pronto e tens a impressão de que sempre foi assim. Como se alguém tivesse simplesmente descoberto as regras que estavam escondidas dentro da língua. Mas não foi assim. A norma também foi construída. É uma construção. E uma construção histórica, social, política e por aí vai na lista dos prestígios. E chega, portanto, a pergunta que aparece quase inevitavelmente quando se fala de variação. Variação linguística. De língua que muda, de formas diferentes de falar. Ah, Denise, então, se tudo varia e muda, qualquer coisa está correta? Resposta curta, não. Claramente que não. Acho importante dizer isto mesmo, porque reduzir a discussão sobre variação a vale tudo é tão simplificador quanto acreditar que só existe uma maneira legítima de usar a língua. Os dois extremos estão completamente errados. Mateus e Cardeira não dizem para abandonar a norma padrão. Muito pelo contrário, elas reconhecem, deixe-me ser clara, elas reconhecem a importância social da norma culta, da norma padrão, e o papel crucial da escola no seu ensino. Porque dominar a norma padrão abre portas, quer queiramos aceitar isto ou não. Abre portas à universidade, a emprego, a documentos oficiais, com a leitura e compreensão dos mesmos, à produção acadêmica, tema que vou enfrentar neste segundo ano do mestrado, escrevendo a minha tese. Abre oportunidades a espaços profissionais, a certos espaços e eventos públicos. Então, se alguém não domina a norma padrão, não é libertador. Pode ser, na verdade, restritivo, porque remove ferramentas que essa pessoa precisa para participar de certos contextos. O problema, portanto, está no outro sítio. Está em ensinar a norma padrão como se fosse a única forma legítima da língua. Porque aí, meus caros, deixamos de estar a ensinar uma variedade linguística que é útil em certos contextos. E começamos a transformar diferenças linguísticas em diferenças de valor. E de valor entre pessoas. E isto é completamente diferente. Isto é machucar, é ferir os outros. Existe preconceito linguístico.
Talvez seja aqui que a linguística oferece uma pergunta mais interessante, uma pergunta melhor. Em vez de perguntarmos logo, isto está certo ou errado, podemos perguntar: quem usa esta forma? Onde? Quando? E em que situação comunicativa? Há quanto tempo essa pessoa usa esta forma? Ela pertence a qual variedade? É adequada neste contexto comunicativo? Vê que isto não elimina a norma, não abandona o conceito de correção. Torna, na verdade, a nossa compreensão muito mais precisa, muito mais sofisticada. Existem contextos em que uma determinada forma é absolutamente esperada. Se estou a escrever uma dissertação, que é o que farei esse ano, tenho de seguir as convenções. Se estou a redigir um documento oficial, há também convenções. Se estou à mesa a conversar com amigos, também há ali alguma convenção e tato na hora de se comunicar. Só que são outras convenções, mais leves e muito diferentes. Competência linguística verdadeira, o que significa saber bem uma língua, não consiste em memorizar uma lista gigantesca de podes fazer isto e isto não podes fazer. Consiste também em saber navegar, sabe? Navegar em português. Em saber escolher, em saber qual é a forma apropriada para cada momento, cada pessoa e cada contexto. E talvez navegar seja mesmo a palavra perfeita para esta conversa. E há uma última coisa neste livro que ficou realmente comigo após a leitura. Quando estudamos a norma linguística, quando percorremos a história da norma, não estamos a estudar apenas gramática. Não. Estamos a estudar história social, porque aquilo que uma sociedade escolhe como prestigioso, como correto, como modelo, isso diz qualquer coisa profunda sobre essa sociedade. Quais são os grupos que tiveram acesso à escrita? Quem é que frequentava as escolas? Quem é que publicava livros? Onde estavam os centros políticos e culturais? Que variedades linguísticas circulavam nesses espaços? Quais vozes eram ouvidas literalmente? Eram lidas e eram reproduzidas? E quais é que quase nunca chegavam ao papel? Já pararam para pensar nisso? Quais é que eram silenciadas? E de repente, uma pergunta que parecia apenas gramatical, qual é a forma correta, leva-nos, na verdade, para muito longe da gramática. Leva-nos à história, à educação, à classe social, à geografia e, claro, ao poder. E talvez seja por isso que adorei tanto esse livro. Porque é um livro sobre língua, sim, mas acaba por ser também um livro sobre pessoas, sobre o comportamento da sociedade, sobre escolhas que pessoas fizeram, sobre o poder que pessoas têm, tinham e terão no futuro. Então, quem decidiu o que é o português correto? A resposta mais honesta, mais interessante, talvez seja esta: não houve uma única pessoa, nem um único momento. Aquilo que hoje nós reconhecemos como norma padrão resulta de um longo processo histórico, aliás, de séculos. Séculos de seleção, de prestígio, de codificação, de ensino. Gramáticos participaram, escritores participaram e, claro, a escola também participou. Instituições participaram. Centros de poder, claro, também participaram. E nós continuamos a participar. Porque a língua não parou, minha gente. Enquanto estamos aqui a conversar, milhões de pessoas estão usando o português em diversos cantos desse mundo, criando expressões novas, abandonando outras, alterando construções e dando novos significados a palavras antigas. Algumas dessas mudanças vão desaparecer, felizmente ou felizmente. Outras, talvez, um dia, vão estar nos dicionários. E daqui a algumas gerações, alguém poderá jurar que, sempre foi assim, sempre se disse isso, né? Não foi e nem sempre se disse. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas, mais humildes de estudar uma língua. Perceber que aquilo que recebemos como regra eterna
eterna, como mandamento gramatical, também tem história e tem validade. Também é construído, também foi escolhido. Se esta conversa te fez olhar para o português de uma maneira um pouco diferente e se te fez pensar sobre a norma padrão, subscreve Navegando em Português. A subscrição é a melhor forma de receber os próximos textos e episódios diretamente no teu e-mail e de ajudar, claro, este projeto a chegar a outras pessoas interessadas em línguas, principalmente a língua portuguesa, literatura e também a cultura. Dito isto, saibam que este livro não vai voltar para a estante tão cedo, apesar de que está lá no meu Kindle. Tem muito mais para nos dizer, porque ainda há uma pergunta que ficou aberta por aqui. Se as línguas sempre mudaram, se sempre variaram, por que é que temos tanta certeza de que estão a piorar justamente agora? Mas essa conversa fica para outro episódio. Beijinhos e bom fim de semana!